Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai dar início em 1 Timóteo. Vamos estar lendo o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Vamos estar vendo instruções que Paulo está trazendo através desta carta para Timóteo e vamos explorar ela para que nós também aprenda com esses detalhes aí que Paulo está instruindo Timóteo. Mas enfim, então vamos estar meditando nesses 3 capítulos neste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo número 1, ele vai falar bem assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Enfim, hoje, nossa única esperança está aí, ó, Jesus Cristo. Não tem outra, não tem presidente, não tem nada, é só Jesus. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei que vocês permanecessem em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. Enfim, se antes, já no início, ali quando Paulo estava pregando o evangelho, ensinando a respeito de Cristo, já tinha doutrinas falsas, pense agora, depois de tanto tempo, tem um monte de doutrina falsa aí que não condiz conforme está escrito. Enfim, por isso que é bom a gente estar lendo a palavra, lendo a Bíblia, para a gente não ser pego de surpresa, enfim, para a gente estar sabendo o que está acontecendo no contexto geral, tanto nesta terra quanto espiritualmente, e o Senhor vem nos mostrar, enfim, através da palavra de Deus. E aí a gente está vendo que tinha muitos mitos, muitas falsas doutrinas aí que Paulo estava combatendo também e orientando ali o próprio Timóteo. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que quer dizer, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Enfim, ele fala ali que não sabe nem o que estão dizendo, mestres da lei. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa da maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho de Deus bendito. Enfim, a lei é boa para quem faz a coisa certa. Para quem não faz a coisa certa já não é muito boa, como o Paulo está orientando aí. Ela é boa para pessoas aí que prosseguem aí e, digamos assim, justo, ser uma pessoa justa e correta, e não pratica esses detalhes aí que a gente acabou de ler. Enfim, essas pessoas são transgressoras da lei, são transgressoras de Cristo, como ele fala ali. Porque se não faz esses detalhes, é sinal que está seguindo a lei, está seguindo aí corretamente os princípios elementares, como ele fala da sã doutrina do Evangelho também. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o mistério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Enfim, Paulo está falando que ele foi perseguidor insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim com a fé e o amor que estava em Cristo Jesus. Enfim, quanto à ignorância, não adianta dizer, eu mesmo posso falar também que no tempo da minha ignorância, bem provável que eu era um perseguidor também de Cristo, não conhecia ele e persegui. Enfim, eu acho que cada um, antes de se converter, entra nesse mesmo contexto aí de ignorante. Enfim, a ignorância é um problema. Enfim, enquanto não é quebrado em Cristo Jesus,
dá problema muito esse detalhe aí da ignorância, ignorante, né? Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Enfim, é só pela misericórdia de Deus que eu estou aqui, bem provável que você está aí, enfim, só pela misericórdia do nosso Senhor que nos abriu os olhos e nos deixou essa ignorância de lado, de não conseguir entender Cristo. Ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Esse detalhe interessante que ele fala também ali a respeito de profecias, né? Profecias aí que não se cumprem. A pessoa acha que está ouvindo da parte de Deus e não é. É da parte dela mesmo, é parte pessoal e não se cumpre, como ele vê ali, que naufragam na fé. Enfim, essas coisas naufragam mesmo, não tem como dizer que não, que até o próprio Paulo nos orienta sobre essas questões aí. Enfim, rejeitam e naufragam na fé. E ele coloca ali duas figuras ali, um tal de Himeneu e Alexandre, né? Que ele entrega ali para que aprendam a não blasfemar. Então, bem provável que eram profetas também, estavam profetizando e depois blasfemaram aí contra o Senhor. No capítulo 2, antes de tudo, recomendando que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e digna. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Enfim, está falando para não ser rebelde aí nesse detalhe aí, para ter uma vida tranquila e pacífica. Que deseja que todos os homens, aliás, isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Enfim, dá para entender que Deus ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação, da verdade. Conheçam a verdade. Conhecendo a verdade é liberto, conhece Cristo, a liberdade aí é outra. Enfim, por isso que ele está colocando. Pois há um só Deus e um só mediador entre os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, e foi testemunha dado em seu próprio tempo. Esse foi testemunho dado em seu próprio tempo, para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto, mestre da verdade, verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com os pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Enfim, essa instrução é para mulheres. Mulheres que adoram a Deus tem aí uma instrução para elas. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permite que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, e tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos se permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. Esse aí é pesado para as mulheres, é difícil elas aceitar também, enfim. Como a gente vê lá no início, lá quando Eva também foi, se nós pegarmos e dar uma boa investigada, a Eva que foi tentada primeiro e ela que trouxe para Adão e deu para ele e comeu. Enfim, quando Adão falou, a mulher que me deu, ele não estava mentindo. Enfim, ela que transformou, foi transgressora, mas a transgressão só chegou na humanidade através de Adão depois que ele transgrediu também. E ali ele fala que a mulher também tem que estar submissa ao seu marido, enfim, e não tem autoridade sobre o homem, enfim.
A gente vê aí que hoje é o homem que é o cabeça da mulher. Hoje tem até pastorado aí de mulheres encabeçando igrejas, enfim. O Senhor nunca deixou isso aí para as mulheres, não. Não porque Deus aí faz acepção entre homens e mulheres, mas como no início ali ele traz a lembrança, Eva foi tentada e foi enganada, é mais fácil uma mulher ser dibrada pelo Satanás do que um homem. Um homem já vai estar mais centralizado mais no Senhor. Por isso que o Senhor coloca o homem como cabeça, enfim. Cabeça da mulher e Cristo cabeça do homem. Enfim, quando o homem está encabeçado em Cristo e a mulher encabeçada no homem, não dá problema, não tem problema algum. Tudo flui naturalmente. Mas a hora que muda essa colocação aí, já vai contra a palavra, contra o que Deus falou, contra os critérios básicos que Deus instituiu. Enfim, por isso que a gente vê muitos problemas aí, até no meio da igreja do Senhor, por causa desse detalhe aí. Mulheres encabeçando homens, enfim, dá problema. Não tem como dizer que não dá, porque daí vai contra a palavra de Deus. Não é eu que estou falando isso, é o que está escrito e pronto. Enfim, a gente tem que estar aprendendo a aceitar essas coisas e tá vendo. É difícil falar para as mulheres esses detalhes aí, mas está escrito. Enfim, não tem como correr, está escrito isso e é instrução para que tenha uma vida tranquila aqui na terra. Mas enfim, agora no capítulo 3 ele vai estar falando sobre os bispos e os diáconos. Esta afirmação é digna de confiança se alguém deseja ser bispo, deseja ser uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, insensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Enfim, aqui dá para entender que é o pastorado. Quando Paulo estava dando instruções, hoje é o pastor que toma conta desses detalhes aí. E o diácono ele coloca lá em último lugar, sendo que o diácono aí, você vê pelas instruções da Bíblia, ele tem uma elevação muito mais elevada do que um pastor. O pastor é para estar apacentando no meio do rebanho, para estar auxiliando aqueles que vão herdar a salvação. E os diáconos aí, eles é que têm a missão aí, digamos, de estar arrebanhando aí a igreja, como ele está falando ali, e é pessoas ali, digamos assim, irrepreensíveis mesmo. Enfim, ele deve governar bem sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Olha, ele está falando de cuidado da igreja, por isso que ele está falando com bispos e diáconos. Nada pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Enfim, pessoas aí aptas aí para estar auxiliando aí as pessoas da igreja. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escreva essas coisas, embora espere ir vê-los em breve, mas se eu demorar, saiba que como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvidas de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Enfim, é isso que nós cremos, é isso que eu creio também. Bem provável que você que está lendo, está acompanhando a Bíblia comigo, você é nessa fé que nós temos que estar alicerçado em Cristo Jesus. Sabemos que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus ela não passará, jamais passará, porque Deus não é homem que minta. Eu vejo desta forma e terminamos aqui mais uma meditação da palavra. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.